Hoje a gente vai analisar uma alegação bem forte, a de que o presidente Lula está ativamente procurando um confronto direto com Donald Trump. Vamos entender os argumentos por trás dessa ideia e olha, para quem curte análises diretas assim, vale a pena se inscrever no nosso canal para não perder as próximas. E a grande questão que guia toda a análise da fonte é essa, né? Será que isso é uma estratégia pensada, calculada? A tese aqui é que os movimentos recentes do Lula não são só discurso, mas sim uma tentativa deliberada de provocar o ex-presidente americano e, com isso, ganhar um novo status no palco mundial. Bom, o primeiro ponto que a análise levanta é essa suposta busca por relevância. A ideia aqui é que as críticas ao Trump seriam, na verdade, uma ferramenta para projetar o Lula lá fora. Só que, segundo a fonte, essa estratégia estaria cheia de contradições. E o ponto de partida para essa crítica toda é essa declaração aí. Aí a fonte pergunta, mas espera aí, essa condenação vale para todo mundo? É justamente essa aparente seletividade que a análise vai explorar agora. E é aqui que a fonte aponta o que seria a principal contradição. De um lado, uma postura bem dura condenando um líder por declarar guerras. Do outro, quando o assunto é Putin e a invasão da Ucrânia, a abordagem muda para sentar e conversar. É essa diferença de tratamento que a análise classifica como hipocrisia. Ok, mas e qual seria a consequência disso tudo na prática? Segundo a análise, o resultado direto dessa postura seria um isolamento internacional cada vez maior para o Brasil. O que a fonte descreve, então, é um cenário de pouca influência, sabe? Principalmente na Europa. A análise alega que os esforços do Lula para criar essa frente anti-Trump acabaram não dando em nada, porque os líderes europeus simplesmente não pareceram interessados em comprar essa briga. Então, quem são os aliados que restam de acordo com essa visão? A análise aponta para um grupo que ela mesma considera bem pequeno, composto por líderes que a fonte descreve de forma pejorativa como esquerdistas fracassados. A fonte chega a dizer que até outros presidentes de esquerda, como o do México, estariam se distanciando. Mas tá, por que essa postura toda? A fonte argumenta que o buraco é mais embaixo, que a raiz disso tudo estaria num conflito ideológico bem claro na política externa do Lula. De um lado, a soberania, do outro, os direitos humanos. E a base para essa filosofia toda, segundo a fonte, estaria nessa frase aí atribuída ao Lula que defende a não interferência acima de tudo. E é justamente esse princípio que a análise vai usar para construir a crítica mais pesada. Pronto, aqui está o X da questão, segundo a análise. De um lado, essa defesa da soberania a qualquer custo. Do outro, a fonte diz que isso passa por cima das obrigações da Carta dos Direitos Humanos da ONU. Ou seja, para essa visão, a Carta não só permitiria, como até exigiria uma intervenção internacional quando regimes violam direitos fundamentais. E olha, a análise não para por aí. Ela argumenta que isso não é de agora não. Pelo contrário, faria parte de um padrão, de um histórico que a fonte chama de fracassos diplomáticos. Então, essa linha do tempo aqui resume a tese da fonte, a de que as tentativas do Brasil de ser um mediador internacional acabam sempre falhando. Mas por quê? A explicação dada é que o Brasil, ou melhor, o Lula, não seria visto como um ator neutro, mas sim como alguém que já tem um lado desde o início. Ok, juntando todas essas peças do quebra-cabeça, qual é o veredito da fonte? O que, no fim das contas, estaria motivando a diplomacia de Lula? A palavra-chave, segundo a análise, é essa: cegueira ideológica. A tese é que a ideologia de esquerda vem sempre na frente do pragmatismo ou dos interesses do Brasil, o que, nessa visão, leva a alianças consideradas, no mínimo, problemáticas. E para ilustrar essa suposta submissão, a fonte usa uma metáfora bem forte. A ideia aqui é que, apesar de todo o discurso anti-Trump para o mundo ver, na hora do vamos ver, quando os interesses do Brasil estão em jogo, a coisa muda de figura. E a prova disso, segundo a análise, seria este episódio. A fonte alega que, por trás das cortinas, quando o governo brasileiro precisou, pediu para os Estados Unidos não aplicarem sanções, o tom desafiador sumiu e virou um apelo. E para fechar, a análise termina com uma ironia. Ela pega essa pergunta que atribui ao próprio Lula sobre a ascensão da direita na América do Sul e responde de forma provocadora. A razão seria justamente o fracasso da própria esquerda na região. No fim, essa análise toda que a gente viu nos deixa com uma questão de fundo, né? O que deve guiar a política externa de um país? A ideologia, os princípios ou a busca pragmática por resultados e pelos interesses nacionais? É uma pergunta que fica no ar.